Olá pessoal, veremos nessa aula a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino das espécies mamíferas e também o sistema reprodutor das aves, que apresenta algumas particularidades. Vamos para o slide. Bem, agora veremos a anatomia do sistema reprodutor masculino. O aparelho genital masculino está em íntima relação com o sistema urinário. Consiste em dois testículos contidos na bolsa escrotal, órgãos acessórios, ductos e glândulas e o pênis. Os testículos são em número de 2 e apresentam forma ovoide. São responsáveis pela produção de espermatozoides e de hormônio masculino, testosterona. Na seleção de reprodutores, a circunferência escrotal é uma medida importante para selecionar os melhores animais. O epidídimo é um tubo tortuoso, bastante extenso, que conecta o tubo aferente do testículo com o ducto deferente. O epidídimo atua como um local para o amadurecimento dos espermatozoides antes de serem expelidos pela ejaculação. O ducto deferente é um tubo muscular que no momento da ejaculação propele os espermatozoides do epidídimo para o ducto ejaculatório, na uretra prostática. A bolsa escrotal é um saco cutâneo que se ajusta em tamanho, formato e localização aos testículos que contém. As glândulas sexuais acessórias são responsáveis por produzir o líquido que nutre e protege os espermatozoides dentro do trato reprodutivo feminino. Entre elas estão as vesículas seminais, que são glândulas em par que desembocam no interior da uretra, responsáveis pela produção do líquido seminal. A próstata, que é uma glândula ímpar, que circunda a uretra de modo quase completo, produz uma secreção alcalina que ajuda a propiciar o odor característico do sêmen. As glândulas bulbouretrais são pequenas glândulas pares localizadas ao lado da uretra, também produtora de secreções componentes do líquido seminal. O pênis é o órgão masculino da cópula e pode ser dividido em 3 regiões principais: a glande, ou extremidade livre, o corpo, ou porção principal, e as 2 cruas, ou raízes, que se fixam à pelve. O prepúcio é uma dobra de pele invaginada que circunda a extremidade livre do pênis, a glande. Bem, falaremos agora sobre a fisiologia do sistema reprodutor masculino. A ereção ocorre quando entra mais sangue no pênis pela artéria local do que sai pelas veias. É necessária para permitir a penetração do pênis na vagina da fêmea. A ejaculação é um processo reflexo que possibilita o esvaziamento do epidídimo, uretra e glândulas sexuais acessórias do macho. A espermatogênese é a formação dos espermatozoides. Os espermatozoides são células germinativas que, após sua maturação, ocorrida durante sua passagem pelo epidídimo, têm a capacidade de fecundar o óvulo. Eles consistem de cabeça, peça intermediária e cauda. O material genético necessário à fecundação está contido na cabeça. A peça intermediária é fonte de energia para o movimento do espermatozoide e a cauda produz oscilações que movimentarão o espermatozoide em sua trajetória. Para finalizar esse tópico, veremos agora o sistema reprodutor das aves. Até o 7º dia do desenvolvimento embrionário, não existe diferenciação entre macho e fêmea. Apenas as fêmeas das aves domésticas possuem apenas um ovário e um oviduto, situados do lado esquerdo. Uma galinha já nasce com aproximadamente 2.000 óvulos. O oviduto é um tubo estreito que vai do ovário até a cloaca. O infundíbulo é a parte do oviduto em forma de funil, cuja função é captar os folículos maduros. O tempo de permanência do ovo no infundíbulo é de aproximadamente 15 minutos. O magno é a parte mais longa do oviduto, cuja função é a formação do albúmen, e o tempo de permanência do ovo neste local é de aproximadamente 3 horas e 45 minutos. O istmo é a menor porção do oviduto, 10 a 15 centímetros, e tem como função a formação das camadas interna e externa do ovo, completar a parte final da camada externa do albúmen. O tempo de permanência é de 1h30 a 1h45 minutos. O útero tem a função da formação da casca do ovo. O tempo de permanência nele é de 18 a 22 horas. Assim, podemos concluir
que o ovo leva de 23 horas e meia a 27 horas e meia para ser formado. A vagina é uma região curta, local de passagem do ovo até a cloaca. Sua principal função é a deposição da camada protetora de muco sobre a casca. Os ovários das aves secretam alguns hormônios. Os estrógenos são secretados 2 semanas antes da maturidade sexual. A função é o crescimento do oviduto, síntese de proteínas e lipídios da gêmea, transporte de lipoproteínas da clara no magno, formação do osso medular e aumento da retenção fosfocálcica, postura, desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e afastamento dos ossos pélvicos. A progesterona tem como função controlar o ritmo da ovulação e da postura, agindo na liberação de LH pelo hipotálamo e atuar nas contrações do útero. Os andrógenos têm papel limitado na fêmea. Sua função é para crescimento de crista e caracteres sexuais secundários. Bem, como vimos aqui, um ovo leva praticamente um dia inteiro para ser formado, ou seja, uma galinha consegue botar apenas um ovo por dia. Estou frisando isso porque já escutei pessoas perguntando se uma galinha consegue botar uma dúzia de ovos por dia. Outras espécies, como alguns répteis, tartarugas, jacarés, lagartos e cobras, estes sim conseguem botar muitos ovos de uma só vez, mas a sua postura ocorre apenas durante um período reprodutivo no ano. Já as galinhas botam praticamente o ano inteiro sem parar, sendo assim a postura limitada a um ovo por dia. Bem, vamos falar agora sobre os machos das aves. Os testículos localizam-se na região abdominal, em frente aos rins, na altura da área lombosacral da coluna vertebral. São pares, sendo o esquerdo maior que o direito, e sua função é produzir espermatozoides e armazenar sêmen. O epidídimo é a maior porção do testículo. É formado por milhares de tubos convolutos, denominados túbulos seminíferos. O ducto ou canal deferente é um extenso tubo enovelado. O ducto ou canal deferente é um extenso tubo enovelado que percorre toda a extensão do abdômen. O aparelho copulatório, localizado na porção ventral da cloaca, não é visível nos estados de repouso. As aves não possuem pênis, possuem um falo erétil composto por corpo fálico mediano, que é um órgão copulatório rudimentar. Não existem glândulas genitais acessórias nas aves. A cloaca é composta por 3 segmentos separados entre si por pregas: coprodeu, urodeu e proctodeu. O sêmen carrega 3,5 milhões de células espermáticas por milímetro cúbico. O volume varia de 0,5 a 1,1 ml por ejaculação, e a vida útil do sêmen no oviduto é de aproximadamente 30 dias. A fertilização do ovo se dá 24 horas antes do ovo ser posto. Assim encerramos a segunda parte da nossa terceira videoaula de Fundamentos da Zootecnia. Na próxima aula falaremos sobre os sexos e a neutralização sexual. Até breve.